Sim, glória a Deus. Cumprimento os irmãos com gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento tão especial, por estarmos na presença de Deus, nós louvamos ao Senhor. E exaltamos ao Senhor Deus pela sua vida que está em seu lar neste momento. A nossa oração é que as bênçãos do Senhor possam estar sobre a sua vida e que a sua graça possa ser abundante em nome de Jesus Cristo. Neste momento, irmãos, nesta manhã de domingo, o Senhor Deus coloca diante de nós uma oportunidade que nós poderíamos até dizer ser uma oportunidade única, pois esta manhã, no dia 14/6/2020, essa manhã ela não se repetirá. Semana que vem tem uma outra manhã de domingo, mas já em uma outra data. Daí nós entendemos que cada oportunidade, cada momento é único na nossa vida e nós devemos aproveitar da melhor forma possível. Amém? Que Deus em Cristo continue abençoando o seu lar, a sua casa, nesse momento tão turbulento em que estamos passando. Mas a palavra de Deus nos adverte que se nós demonstrarmos frouxo no dia da angústia, a nossa fé é pequena. Então, permaneça firme, porque o Senhor Deus está sob o controle de todas as coisas. Então, nessa manhã, como já antecipado pelo diácono Antônio, nós estaremos aqui com a responsabilidade de estar comunicando a vocês, aos irmãos, mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nosso pastor, ele está impedido devido às medidas de prevenção contra essa pandemia que tem se alastrado, e então nós estamos com a responsabilidade de estarmos transmitindo a palavra do Senhor Deus neste momento. Irmãos, ele está impedido, não é porque ele está doente não, tá? Porque ele faz parte do grupo de risco, e então ele está em seu lar, se prevenido, e aqui nós estamos para poder lecionar nesta manhã a aula, a revista, a aula desta manhã da Escola Bíblica Dominical. Como já antecipado pelo Dom Cláudio, diácono Dom Cláudio, nós vamos estudar a lição de número 11. Essa lição ela é datada, ela tem a data do dia 14/6/2020. Então, você já se assentou aí na data, tudo certinho? E o tema da lição é atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. 3 características, 2 atributos da unidade da fé. Eu gosto muito de conceituar, quando nós entendemos o conceito de alguma coisa, facilita muito a nossa compreensão daquilo que nós vamos falar. Então nós podemos trazer aqui como conceito de atributos e também conceito de unidade, porque assim fica melhor a nossa compreensão. Nós aprendemos que atributo diz respeito a algo que é próprio, a característica, a qualidade, diz respeito a algo exclusivo. Então nós vamos nesta manhã falar de características de qualidade da unidade da fé. E como unidade nós entendemos algo que não pode ser dividido. Unidade diz respeito a algo que não pode ser dividido. Estamos falando de algo
unido, de algo único, de algo que deve ser considerado como um todo e que não deve, que não pode ser dividido. E é sobre isso que nós estaremos falando. Abordando 3 características, que são a humildade, a mansidão e a longanimidade. Isso aí nós vamos discorrer nesta aula a respeito desses três frutos do Espírito Santo de Deus na nossa vida. O irmão já leu a verdade prática textual, mas eu gostaria de ler novamente, que está lá em Efésios capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo. Repetindo mais uma vez, rogo-vos, pois eu, preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo para nós: você foi chamado, você foi convocado, e como chamados, como convocados, devemos nós agora estar à altura deste chamado. Devemos nós nos portar à altura deste chamado. Exemplificando de uma forma mais clara, para que seja mais fácil o entendimento, é como se você fosse promovido no seu emprego e agora você tem que fazer jus, você tem que se portar à altura do cargo que você acabou de ser empossado. Então o apóstolo Paulo nos adverte a respeito disso. Vocês foi chamado e agora devemos nós andarmos de modo digno desta vocação, deste chamado. Amém? Então eu quis enfatizar a textual porque ele já nos direciona, já fala muito. Então tenha isso em mente. O apóstolo Paulo está simplesmente nos advertindo para que nós possamos andar de modo digno com a vocação que o Senhor Deus nos fez, o chamado que o Senhor Deus nos fez. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Então nós podemos aqui continuar. Irmãos, nós ainda estamos um pouco, podemos assim dizer, talvez um pouco tímidos com esse novo formato, porque com a igreja presente, com os irmãos presentes, a gente tem uma interação mais objetiva, mais direta. Os irmãos, eles têm a liberdade para poder comentar, fazer uma colocação, e isso torna a aula mais dinâmica. Mas aqui, falando para os irmãos em seus lares, nós ficamos talvez um pouco mais presos, meio mais travados, mas sem dúvida nenhuma o Senhor Deus vai falar conosco também da mesma forma. Nós encontramos aqui um objetivo geral, que é o que nós vamos procurar alcançar nesta manhã, que é mostrar que a unidade da igreja, de Cristo, é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade na vida dos crentes. Amém? A unidade da igreja do Senhor Jesus, ela é o resultado de muitas coisas, dentre elas a humildade, a mansidão e a longanimidade. Humildade, mansidão e longanimidade. Humildade, mansidão e longanimidade. Você pode repetir isso em casa? 3 coisas que resultam na unidade da igreja do Senhor Jesus. Você lembra do que o Senhor Jesus Cristo falou lá no livro do apóstolo João, no capítulo 17, oração sacerdotal? Por algumas vezes o Senhor Jesus, falando com Deus, ele pede para que nós sejamos
unidos, assim como ele era unido, assim como ele é unido com Deus. Lá o Senhor Jesus Cristo vai interceder por nós, porque devemos nós ser unidos em Deus, assim como Cristo é unido a Deus. Então é desta unidade que nós estamos falando nessa manhã. Agora, para que essa unidade seja uma realidade na igreja do Senhor Jesus, é necessário que sejamos humildes, que sejamos mansos e que sejamos longânimos, pois sem essas características, a unidade da igreja ela é comprometida. Nós sabemos que esta unidade ela não pode ser comprometida jamais. Eu até coloquei aqui, como uma observação, a razão da unidade do corpo é a cooperação de todos os seus membros. E essa cooperação se desencadeia exatamente na humildade, na mansidão, na longanimidade, na compreensão e muitas outras coisas. Amém? Tenha em mente um corpo físico é muito fácil de ser compreendido. Não dá para manter a unidade do corpo físico se o braço está em intriga com o outro braço, se uma perna está em desavença com a outra perna, se a orelha está em desavença com o olho e daí por diante. Então, para que haja essa unidade, é necessário que todos os membros, e aqui está dizendo ao meu e ao teu respeito, tenhamos a humildade, tenhamos a mansidão e também tenhamos a longanimidade. Glória a Deus. Então, na introdução aqui, nós vamos ver o seguinte: após concluir a oração intercessória em favor da igreja e, ao mesmo tempo, estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes, a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nesta lição, estudaremos as virtudes fundamentais, humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra do Senhor Jesus Cristo. 3 virtudes. Quais são elas? Você ainda lembra? Não é só para você segurar por alguma hora, 2, 3, 4 horas, não. Isso aqui é para você colocar pregar na parede do seu coração. Para você fixar lá na parede do seu coração e jamais tirar da sua mente. Estava preparando essa lição e aí conversando com alguns amigos, um amigo meu falou que é um tema bastante falado, bastante abordado, e realmente é um assunto bastante abordado, a unidade da igreja. Quem não sabe que nós devemos viver uma vida de simplicidade, de verdade, de mansidão, de longanimidade? Isso é uma coisa que todos nós conhecemos. Mas aqui é que reside a riqueza e a necessidade de nós estarmos mais uma vez falando sobre isso. Porque nós temos por natureza um hábito de começar a menosprezar aquilo que é tão presente na nossa vida. E eu costumo usar a figura de uma criança quando ela ganha uma bicicleta, por exemplo. Se brincar, ela até dorme com essa bicicleta em cima da cama. Ela fica tão ansiosa, valoriza tanto, que se possível for, ela não desgruda dela por nada. Mas aí passa a ser a primeira semana, passa a ser a segunda semana, a terceira, quarta, um mês, 2 meses, um ano. Quando você vai olhar, a criança já não dá a mínima para a sua bicicleta, porque outrora era tão valorizada. E por esse caminho também nós temos essa tendência de, às vezes, por algo ser tão presente na nossa vida, nós acabamos por negligenciar, por menosprezar, por não dar o devido valor. Então, esse assunto sobre a humildade, sobre a mansidão, sobre a longanimidade, sobre a unidade da igreja, é tão abordada na igreja, mas às vezes nós começamos a menosprezar por ser algo tão dito, tão falado, tão presente na nossa vida. Então, o desafio reside exatamente nisso. Em você não apenas ouvir a respeito do que nós estamos falando nesta manhã,
mas praticar ao longo da sua vida. Nós vemos que o desafio é exatamente em praticar. A palavra de Deus vai dizer que vale mais praticar do que ouvir, né? A palavra do Senhor Jesus Cristo. A genuína unidade da igreja é o resultado da humildade, da mansidão e da longanimidade de cada crente. Primeiro tópico aqui, nós vamos entrar aqui no primeiro tópico, que vai falar sobre: para haver unidade é preciso humildade. É possível haver união, unidade, se não há humildade? Será se dá para imaginar um relacionamento numa perfeita união, sendo que não há humildade entre os cônjuges, entre as duas pessoas? Será se é possível? E essa pergunta é uma pergunta que nós devemos responder para nós mesmos. Você que está em casa, faça essa pergunta para você, demora um pouquinho e responda do seu coração por si mesmo. Amém? Então nós vemos aqui: para haver unidade é preciso humildade. E aqui nós novamente vamos falar sobre o conceito de humildade. Consciência das próprias limitações. Humildade é você ter uma consciência da sua pequenez, das suas limitações. Humildade é você ter uma consciência de que você precisa da ajuda de um outro alguém. A humildade é algo que te faz parar, pensar, refletir e dar um passo atrás, se preciso for. A humildade é uma riqueza que deve residir em nosso coração como servo do Senhor Jesus Cristo. A humildade é uma virtude imprescindível, ou seja, indispensável para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes, os cristãos, sejam humildes não somente diante de Deus, mas também entre eles. É interessante essa questão aqui, porque nós podemos achar que somos e até nos preocupar com uma certa humildade com Deus e agimos de modo arrogante, de modo prepotente uns com os outros. Mas a palavra de Deus está nos confrontando nesta manhã a respeito disso aqui. O modo digno de viver do cristão, aqui eu volto naquilo que eu estava falando antes. Olha só, a conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação, ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. Aquilo que eu estava falando no começo. Você é a igreja do Senhor. Nós até estivemos pregando no estudo bíblico de terça-feira, nós estávamos falando exatamente a respeito disso. Você foi chamado, você foi constituído um povo especial, zeloso e de boas obras, a igreja do Senhor. E agora, nesta condição, devemos nós andar de modo digno. Devemos nós nos portar de modo conveniente, como igreja do Senhor Jesus. Não dá para sermos igreja, não dá para sermos chamados, não dá para sermos algo de uma vocação da parte de Deus e viver de modo negligente, pelo menos não deveríamos. Então a palavra de Deus está nos advertindo nesta noite. O modo digno de viver do cristão deve ser um modo à altura da sua vocação, à altura do povo escolhido, do povo de Deus. Amém? Então esse primeiro subtópico vai falar sobre esse viver do cristão, sobre o modo digno de viver do cristão, que é exatamente conforme deve ser à altura da sua vocação, da igreja do Senhor. A humildade
É interessante que lá em Provérbios capítulo 15, nós vamos falar sobre a humildade agora, e lá em Provérbios capítulo 15, versículo 22, e capítulo 16, versículo 13, capítulo 15, versículo 33 e capítulo 16, versículo 18. Em 15 e 33, a palavra de Deus nos diz que a humildade, ela precede a honra. Ou seja, quer ser honrado, não dá para ser honrado sem antes ceder e ter na sua essência a humildade. E lá também, Provérbios 16, 18, vai falar sobre a ruína. A arrogância, a prepotência, ela leva à ruína. Então nós vemos aqui esta palavra diretamente para nós nesta noite, para nós nesta manhã. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude. É interessante essa questão aqui. O comentarista, eu não vou ler para que não se torne algo bastante extenso, mas o que nós vamos ver aqui nessa questão da humildade aqui é que na época do apóstolo Paulo, a humildade, essa predisposição de reconhecer as suas falhas e os seus erros, essa virtude não era vista como algo positivo, como algo bom, como algo proveitoso. Muito pelo contrário. Para o contexto da época, para muitos, era exatamente o contrário. Demonstrar isso era um sinal de fraqueza, era um sinal de pequenez. Mas aí vem Cristo e estabelece este novo sentido para esta virtude. Nós vemos aqui que na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Filipenses capítulo 2. Eu amo esse texto, porque aqui eu vejo as duas estágios da humilhação de Cristo. Nós vemos aqui que o Senhor Deus, o Senhor Jesus, sendo Deus, diz o texto, sendo Deus, como diz o apóstolo João, e no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Aqui a palavra de Deus nos diz que sendo ele Deus, não teve por usurpação. O que é usurpação? É apego. Não teve por apego ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E aí vai continuar dizendo, e achado nessa condição de homem, aniquilou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Amém? Então Cristo aqui, ele nos mostra não apenas de modo teórico, mas ele nos mostra com a sua própria vida o que é de fato humildade. Então nós vemos que, e eu costumo dizer isso, que eu não vejo na palavra de Deus espaço para um espírito arrogante, para um espírito de orgulho, para um espírito de prepotência, porque nós estamos repletos de exemplos do próprio Cristo sendo um dos maiores, que a vida deve ser vivida de modo simples. E aqui eu não estou falando de miséria, de pobreza, de desgraça, não. Estou falando de uma consciência que temos das nossas limitações, de que somos dependentes uns dos outros, pois é desse tipo de consciência que a unidade da igreja ela precisa e ela depende. Não havendo esse sentimento em nós, a unidade do corpo de Cristo é comprometida. Amém? Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo transforme. Nós estamos falando, irmãos, aqui de virtudes que estão apresentadas como sendo fruto do Espírito Santo. Estou falando de dons? Não, estou falando de fruto do Espírito. Gálatas vai falar sobre isso. Então eu gostaria só de fazer uma colocação aqui. Eu até, certa feita, numa congregação onde nós estávamos pastoreando alguns anos atrás,
nós estivemos dando um estudo bíblico sobre os dons e os frutos. E aí, uma irmã após o estudo chegou para mim e falou assim: não, Paulinho, é interessante que eu sempre orava a Deus para que Deus me desse o dom do amor. Como já orei, irmão Paulinho, pedindo o dom do amor, só que agora eu entendi que o amor, ele não é, na verdade, um dom, e sim um fruto, né, irmão Paulinho? Eu falei assim: maravilha, irmão, é exatamente isso. O amor, ele não cai pronto sobre as nossas vidas. O amor, ele é um fruto, e como um fruto segue a mesma lógica que qualquer outro tipo de fruto. Se você tiver uma árvore na sua casa, no seu lote, você sabe muito bem que não dorme só com folha e acorda cheio de fruto. Não é bem assim, na verdade, é um processo, né, que a árvore precisa para que seja gerada. Da mesma forma, pois o fruto do Espírito Santo, como está lá em Gálatas, capítulo 5, também, que é no singular, palavra singular. Né? Nós entendemos o seguinte, que falando de fruto, a palavra de Deus nos diz que o fruto do Espírito Santo é. Então nós entendemos que lá está no singular e se refere a um fruto. Agora, dentro desse fruto existe diversas sementes. Por exemplo, uma laranja, por exemplo, existem vários pomos. Então, cada um dos 9 que nós aprendemos lá são cada semente que faz parte de um fruto apenas. Então a palavra de Deus está nos dizendo, o comentarista aqui está nos dizendo que não há como desenvolver a humildade na nossa vida por nós mesmos. É obra do Espírito Santo de Deus. Daí a necessidade de nós estarmos abertos e deixarmos ser moldados pela palavra do Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. E aqui o comentarista também, no seu terceiro subtópico, o comentarista vai nos apresentar o seguinte: a verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa a modéstia em oposição ao orgulho e à arrogância. Trata-se de uma humildade que coopera. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, versículo 25. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. É exatamente isso que nós estávamos falando. Não cai, não vem sobre nós porque nós somos bonzinhos, mas vem sobre nós, na verdade, é produzido no nosso interior pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus nos diz que quando aceitamos a Cristo, o Espírito Santo de Deus passa a morar em nosso ser e a presença do Espírito, ele vai enchendo o nosso ser com o amor de Deus. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo e aí sim começamos a produzir bons frutos. Amém? O Espírito Santo de Deus é quem nos habilita para termos e vivermos de modo humilde e, consequentemente, estarmos contribuindo para a unidade da Igreja do Senhor Jesus Cristo. A virtude da humildade é produzida no crente por obra do Espírito Santo. Os humildes se portam com simplicidade e cooperam com a unidade da Igreja do Senhor Jesus. E aí eu pergunto, como é que está sendo o seu coração, o nosso proceder, o nosso viver? Será que estamos contribuindo para que a igreja, o corpo do Senhor Jesus Cristo, esteja unido? Ou será que nós estamos prejudicando essa unidade do corpo de Cristo? Amém? Irmãos, essa palavra nos confronta porque é a prática nossa. E a nossa prática exige de nós um comportamento diferente. Lembra da exportar a altura? Pois é, exatamente isso. Amém? Finalizamos o primeiro tópico e vamos para o segundo tópico. O primeiro tópico é: para haver unidade é preciso humildade. E agora nós vamos ver: para haver unidade é preciso mansidão. É preciso mansidão. Meu Deus. É preciso mansidão. E aí? É preciso mansidão. O que é mansidão? Brandura, na maneira de expressar-se, doçura,
meiguice, suavidade. Oh, glória a Deus! Que maravilha! Olha só, pense nessas características. O que é ser manso? O que é mansidão? Brandura na maneira de expressar-se e de agir. Doçura, suavidade, meiguice. A pessoa ser meiga, a pessoa ser branda, a pessoa ser suave no seu modo de agir, no seu modo de ser. Irmãos, mas como isso está difícil, né? Nós vemos nos noticiários aí a violência que acontece, principalmente agora que está havendo esse processo aí de confinamento. Os lares, os pedidos de divórcio estão absurdamente aumentados durante esses dias, porque os casais, os maridos, as esposas estão tendo que conviver dentro do lar por mais tempo, como não era possível antes. E isso daí até mesmo dentro do nosso contexto cristão, isso aí está aguçando, na verdade não é que está aguçando, está dando uma oportunidade para que muitos ajam de forma contrária ao que a palavra de Deus nos ensina. Lembre que você foi chamado, você agora deve se portar à altura desse chamado, à altura dessa vocação. Então nós vemos aqui a mansidão, um fruto do Espírito Santo de Deus, Gálatas 5:22, se você quiser, lá está a relação dos frutos do Espírito Santo. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. A mansidão é um estado que deriva da humildade. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. A expressão retrata o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Cristo é o nosso exemplo de mansidão, de humildade, apesar de que mais na frente nós vamos ver outro exemplo também de humildade e mansidão, mas Cristo já se apresenta. Assim, aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Sabe por que muitas das vezes nós pecamos, nós erramos o alvo e acabamos agindo de modo não condizente com aquilo que nós deveríamos agir? Porque nós não temos Cristo como referência. Muitas das vezes nós deixamos o nosso eu florescer e aí acabamos passando por cima da razão, acabamos deixando de ser racionais muitas das vezes e acabamos agindo de modo precipitado. Mas se tivéssemos atentado mais para a palavra de Deus, de imediato nós iríamos ser confrontados com a palavra de Deus, o próprio Cristo dizendo assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Irmãos, é até meio que contradizente nós dizermos que somos membros do corpo de Cristo, somos a igreja e acabamos por negligenciar os princípios, os ensinamentos, as placas de advertência que o próprio Jesus Cristo colocou diante de nós. Então o próprio Cristo está dizendo assim: aprendei de mim que sou manso, aprendei de mim que sou humilde, falando das virtudes as quais nós estamos falando nesta manhã. Então Cristo, ele se coloca como sendo um dos exemplos, na verdade o maior exemplo a respeito do que nós estamos falando nesta manhã. Graças a Deus. Então nós até falamos aqui sobre como sendo fruto do Espírito, e aqui nós vamos ver, além de Cristo, também o comentarista nos apresenta um outro grande exemplo, que também diz respeito à mansidão, que é qual? Você sabe de quem estamos falando? Que não haveria ninguém na terra mais manso que ele, você sabe? Lá em Números, capítulo 12, versículo 3. Acredito que você já sabe como está falando, porque você é esperto na palavra de Deus, porque você está atento à palavra de Deus. Eu sei que você jamais deixe de ler no mínimo aí um capítulo da palavra de Deus por dia.
E eu sei que quando nós estamos falando de alguém que não tinha mais ninguém manso como ele, eu sei que você já fez o link aí com Moisés. Isso, é isso mesmo, irmãos. A palavra de Deus diz que não havia na terra ninguém mais humilde que Moisés. E é interessante que eu fico observando essa passagem na palavra de Deus. E aí, em uma outra ocasião, o próprio Moisés fica nervoso quando vai descendo do monte e vê o povo adorando lá esse bezerro de ouro. Ele joga as tábuas no chão, quebra aquelas tábuas ali em ato de ira. E às vezes nos parece meio que ser uma contradição. Mas na verdade o que nós aprendemos aí é que mansidão não é sinônimo de, sei lá, de falta de expressão de sentimentos, de reações, não. É você fazer aquilo que você precisa fazer, mas de modo tranquilo, de modo suave, de modo meio. Mas às vezes quando for preciso ter uma atitude um pouco mais rígida, porque a situação realmente exige, você também deve agir desse modo. Você é ser humano, então nós devemos ser mansos, mas a nossa mansidão não deve ser um sinônimo de passividade do tudo. Então nós vemos aí que Cristo e Moisés são os dois exemplos que o comentarista colocou. E a verdadeira mansidão, nós vamos ver aqui que pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição, Romanos 12. Ser paciente, não revidam aos maus tratos sofridos, não se apressem a emitir juízo, Romanos 12. Não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimentos. Eita, que aqui está falando de muitas coisas aqui que talvez pessoas foram confrontadas aqui. Não revidam aos maus tratos sofridos. Olha só, não revidam aos maus tratos sofridos. Não apressam a julgar. Tem aquela pessoa que mal viu a outra pessoa e já cria um conceito dela. A pessoa nem teve a oportunidade de apertar a mão, teve nem a oportunidade de falar com ela, passar a coisa que conversando com ela, e já vai emitir uma opinião, um juízo de valor, vai fazer um juízo de valor sobre aquela pessoa. Uma pessoa que é mansa, ela não age dessa forma, Ela é branda, ela é cautelosa na sua forma de agir, lembra? E para finalizar aqui o segundo tópico, a mansidão presume conciliação. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. Ele transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar os conflitos. E aqui eu estava lendo aqui, eu estava pensando que hoje em dia é mais fácil você encontrar alguém com um galão de gasolina para jogar em um incêndio do que com um extintor para ir apagar ali o foco do incêndio, não é verdade? O que nós estamos aprendendo nesta manhã, irmãos, é que nós devemos ter um perfil de conciliador. Nós devemos ter um perfil de alguém com uma predisposição para pôr fim em conflitos diante da oportunidade de trazer uma palavra de paz, de pacificar uma situação. Quantas pessoas, às vezes, ao invés de trazer uma pacificação em uma situação, acabam incendiando mais essa situação. Mas a palavra de Deus está nos confrontando nesta manhã que nós devemos ter esse perfil de pacificador. A palavra de Deus nos adverte, Bem-aventurados os pacificadores. Então, seja um pacificador. Amém, irmão? Seja um pacificador. Não espalhe mais fogo. Não jogue gasolina em um foco de incêndio. Se estiver vendo ali uma possibilidade de se criar um incêndio, jogue água, não jogue gasolina. Amém?
seja um pacificador e assim você está contribuindo para a unidade da igreja do Senhor Jesus. Segundo subtópico, nós finalizamos aqui. Para haver unidade é preciso mansidão. E mansidão aí nós vemos que é um fruto do Espírito. Mansidão, Moisés e Cristo são os maiores exemplos da palavra de Deus. A verdadeira mansidão. E o quarto subtópico aí do segundo tópico, mansidão presume conciliação. Você deve ser um conciliador. A palavra de Deus diz que você, eu, nós recebemos o ministério da reconciliação. Você sabia disso? Deus estava reconciliando consigo o mundo em Cristo e nos deu uma palavra de reconciliação. Ou seja, você tem ministério. Irmão Paulinho, eu gostaria de ingressar no ministério. Não se preocupe não, talvez você não tenha se consagrado, mas Deus te consagrou e você faz parte aí agora do ministério. Qual é esse ministério? Ministério da reconciliação. A palavra de Deus em outra ocasião diz também assim: sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé. Ou seja, lançar uma palavra de reconciliação, ela serve tanto para manter a unidade da igreja, como também para poder anunciar esta unidade àqueles que ainda não fazem parte do corpo de Cristo. Em outras palavras, anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Você é consagrado por Deus e recebeu dele o ministério da reconciliação. Glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. O resumo aqui do segundo tópico é: a mansidão também é a virtude produzida pelo Espírito Santo. Os mansos são pacíficos e impedem a proliferação de conflitos na igreja. Muito se fala hoje sobre a proliferação do vírus Covid-19, na verdade, muito se fala, e todos nós temos ouvido isso aí bastante durante o nosso dia. Mas também quem é manso, e na sua atitude de manso, você acaba evitando a proliferação de contenda, de ira, de briga, mantendo a unidade do corpo de Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu até compartilhei aqui no Facebook, nas redes sociais aqui, os 4 tipos de temperamentos que existem. Talvez você vai se identificar com algum. Com certeza você vai se identificar com um desses. Talvez com 2, talvez com 2, não sei. Mas você precisa se encaixar aí nesse aqui. Nós temos o tipo sanguíneo, fleumático, colérico e melancólico. São os 4 tipos de comportamento do ser humano. É claro que você pode ter algumas características de um também do outro. Mas aqui eu achei interessante que nós colocamos aqui exemplos. Sanguíneo é mais do tipo Pedrão, você sabe? Você lembra aí da característica de Pedro? Pedro era do tipo que partia para a briga, era aquele que lá na noite que Cristo foi preso lá, ele puxou da espada, saiu, partiu para o tratado. Esse é o tipo de alguém que é sanguíneo. E aí, um perfil desse aí precisa de ser moldado pelo Espírito Santo. Todos, na verdade, precisam de um equilíbrio, mas o sanguíneo aí nós vemos essa característica. Olha Mateus capítulo 26, Marcos 14. É aquele tipo de pessoa mais falante, mais ativo, mais partir para cima. O fleumático é aquele perfil mais tranquilo, alguém um pouco mais trazer uma suavidade ao ambiente. E nós colocamos aqui como exemplo Gamaliel. Gamaliel lá em Atos capítulo 5. O pessoal lá queria tirar a vida dos apóstolos lá, e aí quando eles partiram para querer tirar a vida lá do apóstolo, Gamaliel se levanta e fala assim: não, gente, calma, não vamos agir assim não, vamos ter tranquilidade. E aí é aquele tipo de pessoa que traz mais tranquilidade para o ambiente. Esse é o tipo de fleumático. Colérico é o tipo de Paulo, mais voltado para dentro, para liderança, mais ativo. Aproxima-se um pouco com o sanguíneo, mas é um pouco diferente. E por último nós temos aí melancólico. E nós vamos ver que é aquele tipo de pessoa massa, aquela pessoa que nós colocamos aqui como exemplo, Moisés. Eu achei interessante isso aqui. E é claro que todos esses perfis aqui precisam
sendo moldado pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. Amém? Então, você que se identificou com um desses, é claro que você se identificou com qualquer um desses daqui, ou talvez com os dois, talvez com três, não sei com todos, mas a verdade é que todos nós precisamos de sermos controlados pelo Espírito Santo. Se para finalizar, irmãos, nessa aula, nós vamos entrar no último ponto, que é, para haver unidade é preciso longanimidade, sermos longânimos. Lembra daquela pessoa que às vezes parece que não fica irada por nada? A pessoa vai lá e fica tentando causar a ira da pessoa, e a pessoa ela é longânima. Mas é interessante lembrar que é longanimidade, não é impossibilidade de se irar, de tomar algumas atitudes. Mas o comentarista colocou como sendo uma das virtudes essenciais para que a igreja ela se mantenha unida. A unidade ela depende da longanimidade para o exercício da unidade da igreja e também para o exercício do perdão. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. Irmão Paulinho, calma aí. Como assim tolerante? Irmãos, tolerante dentro desse contexto aqui não diz respeito a você concordar, não diz respeito a você estar apoiando a outra pessoa, até mesmo no erro. Mas é claro que quem erra precisa da sua longanimidade para, uma vez arrependido, ser perdoado. Eu fico imaginando o próprio Cristo Jesus sendo capaz de sentar à mesa com aquele que ele sabia que era. Jesus sentou à mesa, e eu fico a imaginar a pessoa de Jesus Cristo lavando os pés de Judas. E não é que Jesus não sabia do que estava no coração de Judas, não, Jesus sabia. Mas ele foi capaz de sentar à mesa, de ir aos pés de Judas, talvez enquanto estivesse lavando os pés dele ali, estava olhando para o olho dele, e sabendo de tudo que estava no coração de Judas. Cristo é o nosso maior exemplo, Cristo é o nosso modelo. Não deve ser por coincidência que nós chamamos cristãos. Pressupõe que quem é cristão é seguidor de Cristo. E aqui nós temos o exemplo de Cristo. Então nós devemos o quê? Tolerar, não no sentido de apoiar o erro de alguém, mas no sentido de, mediante um arrependimento, dar a ele uma chance, liberar o perdão para ele. Pois a unidade, para que haja a unidade da igreja, é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Longanimidade não é diferente das demais, também é um fruto do Espírito Santo. Longanimidade tem um sentido de paciência, tolerância e constância. Então é mais um dos aspectos do fruto do Espírito Santo desenvolvido no crente em Gálatas capítulo 5, 22, nós vamos ver lá a relação dos dons, nós já até mencionamos. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a conduta dos outros, tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação, irmãos. Assim Deus assim suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são do lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Então o próprio Deus está nesta noite, está nesta manhã, como exemplo de longânimo, para que nós possamos seguir o seu exemplo. O exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações. Eu costumo dizer que a vida cristã, ela foi formatada e ela precisa ser vivida dentro dessa formatação. O próprio Jesus Cristo diz que o seu fardo é suave, né? O seu jugo é leve, o seu fardo é suave. Muitas das vezes nós sentimos tanta dificuldade para manter ali uma comunhão com Deus,
Mas o Senhor Deus me fez entender que a vida cristã foi formatada para ser vivida de uma forma. E a formatação basilar da vida cristã é o amor. A palavra de Deus, ela é muito enfática em falar da importância do amor. Então, partindo desse princípio, eu entendi que o fardo suave, leve, do Senhor Jesus Cristo, ele requer que nós estejamos dentro dessa formatação. Quanto mais nós amamos ao Senhor, mais agradável se faz a nossa comunhão com Ele. Um exemplo disso é: você ama a sua esposa, você ama o seu esposo. Isso não significa dizer que ele não tem falhas, que ele não erra. Mas se você ama de verdade, você vai ter a facilidade em conviver com esse erro, ou talvez ajudá-lo a corrigir esse erro. Então, se nós amamos a Deus, aí sim o fardo dele vai ser leve, o seu jugo vai ser suave. Muitas das vezes nós nos debatemos tanto, talvez é porque nós não estamos vivendo tão dentro dessa formatação da palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, o amor é a base. Nós entendemos aqui que o amor, ele é o primeiro das virtudes, ali do fruto do Espírito Santo, que é sobre ele que todas as outras coisas estão fundadas, estão firmadas. Então, sem amor, nada pode ser feito, nada pode suportar, como a palavra de Deus lá no capítulo 13. Em Coríntios vai nos falar sobre a importância do amor. Então nós vemos aí que 1 Coríntios capítulo 13, Então nós encontramos aí que o exercício da paciência requer a virtude do amor. Porque o amor é a base para tudo. Suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos deparamos com múltiplas situações de hostilidade. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. Suportar em amor. A palavra de Deus nos confronta com isso. E é exatamente isso mesmo. A palavra de Deus é para nós que devemos ser moldados pela palavra de Deus. Quando nós aceitamos a Cristo, não é que eu aceitei a Cristo, agora a palavra de Deus vai ter que se moldar ao meu perfil, ao meu jeito de ser. Não. Quem aceita a Cristo deve se deixar ser moldado pela palavra de Deus. Suportar uns aos outros em amor. Talvez você suporte talvez aquela pessoa, mas você não consegue nem ver ela nem na esquina. Para chegar lá na esquina, não é capaz de você entrar na outra esquina. Então a palavra de Deus está nos dizendo que nós devemos suportar uns aos outros em amor, moldado por este sentimento tão nobre e tão sublime. Então, talvez você pode até falar para mim, irmão, não consigo. E eu falo para você, não consegue ver. Nenhum conseguimos. Sabe por quê? E quando nós seremos capazes de conseguir? Quando nós deixarmos que o Espírito Santo de Deus nos capacite a isso. Você acha que nós somos capazes de amar uma outra pessoa, suportar em amor alguém, trazendo força da nossa própria vida? Não, irmãos. É Cristo, através do seu Espírito, que nos capacita a amar uns aos outros. E a palavra de Deus vai nos confrontar dizendo que se você diz que ama a Deus, se escrever e odeia o seu irmão, você vai ter. Então, nós devemos nos deixar sermos moldados por este sentimento. Que a palavra de Deus nos diz que o próprio Espírito derrama em nossos corações. Amém? E para finalizar, o perdão como premissa do amor. 1 Coríntios 13, nós colocamos aqui. Fé, esperança e amor, A palavra de Deus vai dizer que pode haver tudo, mas se não houver o amor, nada seria. O amor é o atributo divino, o principal aspecto do fruto do Espírito.
É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Desse modo, a tolerância entre os irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros com um coração puro, perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. Então, o segredo é esse. O segredo é esse aqui. Agora a dificuldade está na nossa prática, né? Nós sabemos, é interessante que nós sabemos do que é preciso. Só que muitas das vezes nós não queremos praticar a nossa comunidade. Então, irmãos, finalizando aqui, nós vemos que a palavra de Deus, o comentarista sempre conversa com nós, nessa lição de hoje, falou sobre a unidade da igreja, do corpo de Cristo, e mostrou o que é preciso. Estar diante de nós um desafio. Nós sabemos que há necessidade da unidade da igreja e aprendemos aqui nesta manhã o que é preciso. Agora, não adianta nada nós termos o conhecimento, não adianta nada nós termos sido lembrados, se no nosso dia a dia nós não continuamos, nós não praticamos aquilo que aprendemos. Então nós sabemos que a unidade ela deve ser mantida. E é interessante que eu ouvi um testemunho, o pastor falando sobre a questão da unidade. A vida cristã ela deve ser pautada pela unidade, mas a unidade no sentido não é daquela unidade no sentido de concordância de tu em tudo, não, mas naquilo que Deus se agrada, naquilo que Deus aprova. E ele até deu um exemplo de um casal que era unido, um exemplo de unidade, só que naquilo que não agradava a Deus. Ananias e Safira. Eu achei interessante porque nós vimos ali que eles realmente estavam bastante unidos, né? Em sua casa lá eles concordaram ali, fizeram um acordo ali e tal. Mas nós devemos saber que essa unidade ela não agrada a Deus. A nossa unidade deve ser uma unidade naquilo que Deus aprova. Talvez você é unido com seu esposo, com sua esposa, talvez com seus filhos, mas será que é naquilo que Deus aprova? Então fica esta palavra para você. E nós eu quero fazer aqui rapidamente as perguntas, talvez eu gostaria que você respondesse isso nos comentários do vídeo. Amém? A respeito de atributos da unidade da fé, que eu tenho na lição unidade nacional, unanimidade, responda. Qual é o apelo do apóstolo? Qual o apelo do apóstolo Paulo? Responda nos comentários aqui embaixo. Amém? Onde que a humildade aparece como virtude? Onde, na palavra de Deus, que a humildade aparece como sendo uma virtude? Coloque aqui nos comentários embaixo. Nós vamos estar respondendo lá também, tá, irmãos? Então, nós vemos aqui que conceitos a palavra mansidão transmite. Em outras palavras, significado para a palavra mansidão. Qual o significado de mansidão? Amém? Então nós vamos estar de olho aí nessas respostas. E ainda tem mais. Cite os dois grandes exemplos da mansidão na Bíblia. Fica fácil, né? Enfatizamos bastante aqui. Cite os dois exemplos. Quais são os dois exemplos de mansidão citados na lição? E qual é o sentido da longanimidade? Qual o sentido da longanimidade? Nós vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui nos comentários aqui essas 5 perguntas e quem responder as 5 perguntas certinho, se for aqui da cidade, eu vou estar entregando uma caixa de bombom. Amém? Quem gosta de chocolate aí, então quem responder as 5 perguntas, eu vou colocar no comentário aqui as 5 perguntas, quem responder as 5 perguntas certinho, vou fazer questão de estar trazendo aqui para a igreja uma caixa de bombom. No próximo domingo, não sei se é amanhã, e aí é só você vir aqui que você vai ganhar essa caixa de bombom. Amém, irmãos? Então, no próximo domingo, se ser hoje, né? Nós vamos estar trazendo essa caixa de bombom. Então é isso, que Deus abençoe a sua vida.
que você possa prezar pela unidade do corpo de Cristo Jesus, nosso Senhor. Curve sua cabeça e gostaria de fazer uma oração por você nesta manhã, para a glória do Senhor Jesus. Pai, eu glorifico o teu nome, Senhor, e exalto a ti na beleza da tua santidade. A tua palavra nos diz, meu Deus querido, que nós, como igreja, somos o corpo de Cristo. O Senhor é a cabeça da igreja. Senhor Deus, como membros, individualmente, Pai, nós aprendemos nesta manhã que nós precisamos, meu Deus querido, sermos moldados pelo teu Espírito Santo. Precisamos ser, Pai querido, transformados dia após dia, para que possamos, meu Deus querido, contribuir para a unidade do corpo de Cristo Jesus. Pai querido, não permita que nós, como membros, venhamos causar, Pai querido, atrito, Senhor Deus querido, neste corpo, mas que possamos cada dia mais e mais estarmos, meu Pai querido, habilitados pelo teu Espírito Santo a amar, Senhor Deus querido, uns aos outros, meu Pai querido, e como nos adverte a tua palavra, meu Pai querido, que devemos agir, Pai querido, devemos, meu Pai querido, querer que os outros façam, Pai querido, conosco aquilo, Senhor Deus querido, que nós, Pai querido, poderíamos também, Pai querido, estar fazendo com eles. Ó Deus amado, que a tua graça, que o teu Espírito, Pai, possa nos conduzir nesta nossa caminhada. E eu te glorifico, Pai, e te exalto, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de devolver aqui para o nosso superintendente, já irmão Cláudio, para estar dando as considerações finais da